Olá, gente boa! Que bom que você está comigo aqui no meu canal. Nós teremos agora o segundo episódio de Discipulado. Se você não assistiu o primeiro, eu quero encorajar você a fazê-lo para que você tenha sequência aí na sua mente, tá bem? Outra coisa, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. É isso. Eu espero que você seja muito encorajado com este episódio. Um abraço. Muito bem, então. Vamos começar conversando sobre o que não é discipulado. É importante falar sobre isso porque eu percebo que ainda há pessoas que têm conceitos errados em relação ao discipulado. Conceitos que não são exatamente bíblicos. Por exemplo, o discipulado não é um truque para o crescimento da igreja. Há pastores, líderes que pensam assim, que o discipulado é uma carta na manga, é uma senha para fazer com que a igreja tenha um explosivo crescimento numérico. Discipulado não é isso. Também discipulado não é esse processo de influenciar pessoas, do tipo, olha, agora eu vou te dizer como é que você tem que fazer. E aquela pessoa que deseja imprimir sua marca na vida do outro, do tipo, eu gostaria que as pessoas ouvissem a minha opinião antes de tomar decisões. Discipulado não tem a ver com isso. Discipulado não é essa transferência de hábitos saudáveis, do tipo, eu vou te ensinar como você deve fazer as coisas. Também não é transmissão de verdades teológicas, simplesmente sentar-se à mesa com a pessoa e dizer, agora eu vou te ensinar as verdades teológicas encontradas na palavra de Deus. Não é uma transferência de hábitos saudáveis. O discipulado é a redescoberta de uma ordem de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Ali está escrito que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. E ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então é uma ordem de Jesus. Na verdade, Jesus deu a ordem de fazer discípulos, depois que ele mesmo ensinou como é que esse processo se aplica na vida das pessoas. Discipulado, então, é essa estratégia de edificação do reino de Deus. Não é uma questão de ter um currículo acadêmico de estudos bíblicos, mas é um processo de instrução em princípios de vida. Discipulado não é apenas esse encontro semanal de 1 hora em que você estuda a Bíblia com a pessoa, mas o discipulado é uma vida corajosamente exposta, compartilhada. É uma vida que vai se expondo à medida que convive com outra pessoa. Então, o discipulado não é um processo estanque, demarcado. Não. O discipulado é um processo de transferência de vida através da convivência, do ensino dos princípios bíblicos. Olha só o que diz Colossenses 1, 27 a 29. Paulo está dizendo assim, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Perfeita aqui significa madura. E Paulo continua, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera em mim. Você percebe o conceito de discipulado aqui nesse texto? Então, de acordo com esse texto, discipular é participar, cooperar para o crescimento espiritual de um outro discípulo. É trabalhar para que um novo convertido possa alcançar a maturidade em Cristo. E esse trabalhar, segundo Paulo, é algo que exige esforço.
é algo que exige trabalho, exige renúncia, exige convivência, exige exposição da própria vida. E aqui nesse texto, nós encontramos o alvo do discipulado. Paulo diz, a fim de que apresentemos cada pessoa madura em Cristo. Quando Paulo fala de uma pessoa madura em Cristo, ele está falando de uma pessoa que se reconhece pecadora, mas crê que foi lavada pelo sangue de Jesus. É uma pessoa que se alegra em Deus todo dia e que procura submeter a sua vida ao reinado de Deus, a partir da palavra de Deus. E por causa disso, ela tem constantemente sobre ela o agir do Espírito Santo, transformando a vida dela, de tal maneira que ela vai se tornando cada vez mais parecida com Jesus. O Evangelho vai ganhando todas as áreas dessa pessoa. E os sinais do reino e o próprio reino se estabelece completamente na vida dessa pessoa. É a maturidade em Cristo. Veja o que Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês. Veja só o que Paulo disse. E o que da minha parte ouviste, ele está falando para Timóteo, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você entendeu isso aqui? Paulo está dizendo para Timóteo, aquilo que eu te dei como ensino sobre o reino de Deus, sobre a pessoa de Jesus, eu quero que você transmita a outras pessoas que sejam fiéis para transmitirem às demais. Então veja que aqui existe essa dinâmica do processo de transmissão, essa dinâmica do discipulado. O discipulado é essa dinâmica de transmissão de vida, transmissão de um estilo de vida. É isso que o discipulado é, uma transmissão do estilo de vida. Tá ficando claro para você? Por isso que eu disse que o discipulado é essa exposição. Você expõe a sua vida a alguém. Quando eu digo você expõe a sua vida, eu estou dizendo você permite que essa pessoa conheça você no dia a dia, nas suas reações, nos seus valores, nos seus princípios, na maneira como você age, pensa, sente, fala, decide, de tal maneira que ela consiga ver a vida de Jesus em você. De tal maneira que ela possa perceber que, do mesmo jeito que o Senhor está trabalhando na sua vida, Ele pode e irá trabalhar na vida dela também. Por isso que o discipulado é, sobretudo, essa transmissão de um estilo de vida. Agora, é claro que no processo do discipulado se requer que as pessoas que estão sendo discipuladas tenham determinadas decisões, ou tomem determinadas decisões. Isso é básico. Por exemplo, é muito importante que uma pessoa que está sendo discipulada, ou deseja ser discipulada, deseja ser alcançada por outro, no sentido de ser cuidada, ensinada, é importante que ela tenha, primeiro, sede de Deus, sede de conhecer a Deus. Uma pessoa que não tem sede de Deus, que não quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus, que não quer ser transformada pelo Senhor, essa pessoa dificilmente conseguirá caminhar no discipulado. Segundo lugar, a segunda atitude, decisão que uma pessoa precisa tomar é essa sede de crescer na fé, de desejar conhecer cada vez mais para ganhar maturidade cristã. Então essa decisão de querer crescer
precisa estar presente na pessoa que deseja ser discipulada. Também, terceira decisão, terceira atitude, é essa sede de querer se comprometer cada vez mais com o reino de Deus. Agora, isso vai acontecendo também à medida que ela vai aprendendo as verdades de Deus para a vida dela. Quanto mais ela conhece a Deus, quanto mais ela aprende, mais ela vai também se comprometendo. E quanto mais ela se compromete com o reino, mais ela vai querer crescer. E lógico, a quarta atitude tem a ver com esse desejo de pagar o preço de viver no Evangelho. É claro que para seguir Jesus, segundo o próprio Jesus, há um preço. A parábola do semeador fala sobre isso. Outros textos do Novo Testamento falam sobre isso. E é muito importante que uma pessoa que quer ser discipulada tenha essa sede no seu coração e demonstre esse desejo de querer se comprometer, de querer pagar o preço da renúncia, o preço de abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, para poder submeter a sua vida a Deus. Então, entenda que no processo do discipulado, também a pessoa que está sendo discipulada precisa ter muito claro para ela alguns compromissos que ela precisa assumir no discipulado. É impossível discipular uma pessoa que não tem sede, que não quer crescer, que não deseja se comprometer com a palavra, que não deseja se comprometer com o projeto de Jesus, que não deseja se comprometer com o reino de Deus, que não tem disposição nenhuma para dar passos, para mudar de vida, para renunciar, para abrir mão, para se submeter à vontade de Deus. É impossível discipular uma pessoa assim. Agora veja, em Efésios capítulo 4, verso 16, há um texto muitíssimo interessante. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. Olha só. Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. E ele diz assim, versos 15 e 16, na verdade. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eu quero ressaltar essa expressão que diz bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ligamentos. Você imagine uma pessoa que não tem os ligamentos na sua mão, por exemplo. Ou imagine uma pessoa que, por um acidente, por qualquer razão, perdeu os ligamentos do seu joelho. Essa pessoa terá muita dificuldade de andar normalmente, não terá? Com certeza. Porque falta-lhes os ligamentos que permitem que o seu organismo e as partes do seu corpo trabalhem de maneira adequada. No corpo de Cristo é assim também. A gente precisa que os ligamentos estejam bem saudáveis para que o corpo trabalhe bem. Então, o discipulado promove essa saúde dos ligamentos, de tal maneira que os membros do corpo vão se tornando bem ajustados, bem ligados e bem saudáveis, de tal maneira que o corpo vai trabalhando de uma forma adequada. Então, pense no discipulador como um sujeito que faz a ligação entre as pessoas, ou faz a ligação no corpo de Cristo. Aquele sujeito que ajuda aquele novo convertido a crescer na fé, a amadurecer e se tornar um
um membro bem ajustado ali no corpo. É assim que o discipulador precisa se enxergar. Então veja só, algumas características de um discipulador. A primeira característica é ter os olhos da fé. Eu já falei sobre isso no primeiro episódio, mas quero falar de novo aqui. Se você está discipulando uma pessoa, ou se você pensa em discipular uma pessoa, você precisa ter os olhos da fé. Ou seja, é muito importante você olhar para aquela pessoa que você está discipulando e pensar como ela será amanhã. Sabe por quê? Às vezes a gente desanima com as pessoas. A gente fica desanimado. Quando uma pessoa é nova, convertida, ela acaba tendo atitudes que às vezes entristecem as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes retrocedem numa prática pecaminosa, às vezes têm reações impetuosas, às vezes desanimam, abandonam a convivência, o discipulado, fica aí 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses ausentes. E nessas horas, o discipulador precisa ter muita paciência. Por quê? Porque são pessoas novas na fé. São pessoas que ainda lutam de uma forma muito cruel com a sua velha vida. Quando eu digo lutam de uma forma muito cruel, é porque são pessoas ainda muito vulneráveis. Pessoas muito ligadas a velhas práticas. Ainda possuem compromissos da velha vida. Talvez relacionamentos da velha vida. Isso tudo dificulta. Então, se o discipulador possui esses olhos da fé, ainda que aquele novo convertido esteja tendo atitudes que o entristeçam, ele vai poder olhar para aquela pessoa e enxergá-lo amanhã. Enxergá-lo com os olhos da fé, com os olhos de Jesus. E pensar, como será essa pessoa depois que o Senhor trabalhar a vida dela de uma forma intensa, depois que ela for mergulhada no Evangelho, depois que ela começar a entender princípios da palavra, depois que ela começar a dar passo, depois que ela começar a se comprometer, depois que ela começar a entender como vencer as tentações, depois que os princípios da palavra de Deus começarem a se tornar realidade na vida dela e ela começar a ter um caráter transformado pela palavra de Deus. Como será essa pessoa daqui 5 anos? Imagine que pessoa madura, imagine que líder que essa pessoa será, que marido melhor, que esposa melhor, que testemunha de Jesus, que filho melhor será essa pessoa. Então nós precisamos, quando vamos discipular alguém, fazer isso, ter os olhos da fé. Por exemplo, eu me lembro de várias pessoas que eu discipulei ao longo da minha vida. E no começo eram pessoas assim, que estavam começando a fé cristã. Mas ainda, como eu já disse, tinham hábitos, tinham vícios, tinham práticas contrárias à palavra de Deus, ainda não compreendiam o Evangelho, o reino de Deus. Mas quando eu olho para essas pessoas hoje e vejo homens maduros, mulheres maduras, líderes, pastores, missionários, e eu penso com alegria como Deus foi bom e que linda obra Deus fez na vida dessas pessoas, em transformá-las à medida que elas foram caminhando no Evangelho. Então, primeira característica de um discipulador, tenha olhos de fé. Segundo lugar, creia na importância do acompanhamento pessoal. Gente, isso é uma coisa super importante. Super importante. Você precisa entender a importância de acompanhar pessoalmente aquele que você está
discipulando. Não é uma questão de um encontro semanal, é uma questão de você gerar oportunidades e aproveitar oportunidades de conviver com aquela pessoa. Novamente, veja, eu não estou dizendo para você ser uma sombra naquela pessoa, que vai dizer para ela tudo o que ela tem que fazer. Mas é aquela pessoa que acompanha, que toma um café junto, que toma um lanche, que vai ao cinema juntos, vai para a praia, vai jogar futebol, vai para casa, ouvir uma música, assistir um filme legal, mas está ali, está acompanhando aquela pessoa. O acompanhamento pessoal é fundamental. Lembra do que eu falei no primeiro episódio? Pessoas que não são acompanhadas quando se convertem e entram numa comunidade, dificilmente permanecerão ali. E se permanecerem, se tornarão pessoas nanicas na fé, infantis. Você está entendendo isso, né? Está claro isso. Bem, o discipulador precisa ser um sujeito com aquela vontade de ser usado por Deus. Então você quer ser um discipulador? Coloque-se à disposição de Deus. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, eu quero fazer discípulos, eu quero abençoar pessoas, eu quero ser responsável em acompanhar alguém para aquela pessoa crescer na fé, assim como eu cresci. Eu quero fazer isso. Agora entenda, à medida que você diz isso para Deus, que você se coloca à disposição de Deus, você precisa também entender que você vai precisar abrir mão de determinadas coisas. De determinado tempo que você tinha para você, por exemplo. Você terá que se tornar uma pessoa acessível, interessada, concorda? Imagine um sujeito que quer ser discipulador e não é acessível. O novo convertido liga para ele, não posso te atender agora. E não retorna depois. Ou nem atende telefone. Cai na caixa postal, na caixa de mensagem. Manda lá o zap e a pessoa não responde. E ela vai responder daqui 3 dias. E o novo convertido está lá numa luta, numa dúvida, numa necessidade, precisa de oração, precisa de um ouvido, precisa de um conselho. E o sujeito não é acessível. Não está interessado. Isso não funciona. Pense em Jesus. Há textos que dizem que Jesus estava super cansado, procurando um lugar para descansar. Inclusive, aquele texto que fala da multiplicação dos pães, é nesse contexto aí. Jesus foi para um lugar porque ele estava cansado, ele falou para os discípulos, vamos descansar um pouquinho ali? Vamos lá. A turma sabia, a turma ficou sabendo que ele estava indo lá, e a multidão o seguiu. E aí, quando ele desembarcou, ele olhou para a multidão, e ele viu que aquela multidão eram como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu e começou a ensiná-los. Jesus era um homem acessível, não era? As crianças iam falar com ele. As mulheres iam falar com ele. Os religiosos, até os religiosos ele atendia. Ele era um homem super acessível. Essa é uma característica de um discipulador. A outra característica é uma vida coerente com a pregação. Bom, isso é básico, né? Isso é básico. Uma vida coerente com a pregação. Já imaginou um novo convertido olhando para o discipulador dele e pensando assim, tem alguma coisa estranha aí, hein? O jeito dele falar não está coerente com a palavra. A maneira como ele está decidindo isso aqui não está batendo com o princípio da palavra de Deus. O jeito que ele trata os pais dele, isso aí não está legal não, isso não está bom. Então, um discipulador precisa ter uma vida coerente. Eu não estou dizendo que ele tem que ser um sujeito perfeito, uma mulher perfeita, um homem perfeito, um jovem perfeito, mas precisa ter coerência. A coerência nos dá respeito, nos traz respeito. A nossa coerência ganha o respeito dos outros. A nossa perfeição pode afastar as pessoas, mas a nossa coerência de vida as atrai. Uma outra característica do discipulador é o crescimento constante em Cristo. É claro,
Se eu quero ser usado por Deus e quero discipular pessoas, eu preciso buscar um crescimento constante. Aliás, esse crescimento deveria ser natural. No dia a dia, da minha vida com Deus, do meu envolvimento com o reino de Deus, do meu compromisso com o reino, da minha submissão à vontade de Deus, do meu compromisso com a palavra, com a oração, com o corpo de Cristo, isso tudo vai gerando crescimento na minha vida. E esse crescimento precisa ser constante. Porque quanto mais da vida de Cristo eu tenho, mais eu posso transmitir. Tá certo? Vamos lá, gente. A última característica de um discipulador: seja você um sujeito de bem com você mesmo. Ah, isso aqui é fundamental. Você imagine um discipulador de mal com a vida, sujeito nervoso, irritado, amargurado, vingativo. Ah, não dá certo. Isso não dá certo. Por isso que quando Jesus estava com João e Tiago, lá numa aldeia na Samaria, e os samaritanos não quiseram receber Jesus, esses dois irmãos falaram: Senhor, o senhor quer que a gente peça para Deus mandar um raio cair aqui, matar todo mundo? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Por que vocês estão falando isso? Então vejam, não dá para ser discípulo de Jesus se a gente não tiver de bem com a gente mesmo, se a gente não aceitar a gente mesmo, se não nos aceitarmos a nós mesmos e tivermos um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas vamos falar um pouquinho, nesses minutos que nos faltam, sobre alguns fatores motivadores no processo de discipulado? Vamos lá? Nesses minutos que nos restam. Vamos lá, fatores motivadores no processo de discipulado. Primeiro lugar, básico, do básico do básico. Ore pelo novo convertido. Ore por essa pessoa. Interceda por ela. Apresente a Deus. Senhor, está aqui, fulano. Abençoe a vida dele, guarda-o do mal, livra-o do mal, sustenta-o, livra-o das armadilhas, dá poder a ele, sustenta-o, ajuda-o. Ore pelo novo convertido. Sabe por quê? Entre outras coisas, quando nós oramos por uma pessoa, o nosso coração vai ganhando laços com ela. Você está entendendo isso? Uma boa maneira de começar a amar uma pessoa é orar por ela. É você se importar com a vida dela. Então, quanto mais você ora pelo novo convertido, para aquela pessoa que você está discipulando, mais você vai se ligar a ela. E aí vem o segundo fator motivador no processo de discipulado, que é amar o novo convertido. Amar. E aqui o amar não é um sentimento, não é uma sensação. É o amor ágape, é o amor decisão. É aquela decisão que a gente toma de cuidar daquela pessoa, de nutri-la, de apoiá-la. Isso não tem a ver com sentimentos, isso tem a ver com decisão que a gente toma. Prática de vida. Eu decido amar fulano. O que é que uma pessoa que ama faz? Respeita, cuida, está presente, ajuda, apoia. É isso. Bem, uma outra coisa que motiva muito no processo do discipulado, e eu já falei um pouquinho sobre isso ali atrás, é dar bom exemplo. Claro, isso motiva, né? Claro que motiva. Imagine um discipulador dando um mau exemplo. Deixa o discipulando muito confuso e desmotivado. É a questão do mau testemunho, né? Quantas pessoas você conhece que acabaram deixando uma comunidade por causa de mau testemunho? Isso desanima. Mas um outro fator motivador no processo do discipulado é reconhecer o progresso obtido. Está discipulando uma pessoa, reconheça o progresso dela. Às vezes um progresso pequeno, às vezes ela decorou um versículo bíblico, às vezes ela fez uma oração de 2 linhas, mas reconheça o progresso. Elogie aquela pessoa,
e mostre para ela que você está atento àquilo que ela está fazendo. Um outro fator motivador no discipulado é ter objetivos bem definidos, ter alvos definidos. Você está discipulando uma pessoa? Coloque alvos para a vida dela. Coloque objetivos. Fulano, nessa semana nós vamos orar juntos todo dia, por 5 minutos. Nessa semana, eu quero pedir para você ler o Evangelho de João, todinho. Nessa semana, eu quero pedir para você escrever seu testemunho de como você conheceu a Cristo e ler para alguém. Isso é uma coisa que motiva o novo convertido. Outro fator motivador: ensine de maneira eficiente, ensine com modelo, ensine com exemplo. Faça e depois mostre para a pessoa por que você fez aquilo. Ensine de uma forma eficaz. E a melhor forma de ensinar é fazendo, mostrando para a pessoa como é que ela faz. Outro fator motivador no processo do discipulado é a participação na vida do novo convertido. Traz o novo convertido para perto, traz para sua casa, deixa ele conhecer o teu ambiente, vá até a casa dele, participe da vida dele, tente conhecer as pessoas que estão à volta dele. Isso é uma coisa que motiva. Dá uma passadinha lá no trabalho dele, para dar um oi, chame para conhecer teus amigos, participe da vida dessa pessoa. Seja uma pessoa entusiasmada, esse é um outro motivador. Entusiasmado significa possuído. Então seja uma pessoa entusiasmada, possuída pela alegria de Deus, pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Seja uma pessoa possuída por esse contentamento que vem de Deus, do Espírito de Deus. O entusiasmo é algo que motiva muito um novo convertido. Agora, se você vai discipular uma pessoa com esse espírito de derrota, com espírito de murmuração, de reclamação, de tristeza, que está sempre reclamando, sempre murmurando contra alguma coisa, contra uma circunstância, contra uma situação, contra uma pessoa, isso não dá certo. Você quer discipular uma pessoa? Seja um sujeito entusiasmado. E seja você mesmo. Seja você mesmo. Não seja outra pessoa. Seja quem você é. E do jeito que você é, Deus vai usar a sua vida. E a última coisa, antes da gente terminar aqui. Tenha expectativas em relação ao novo convertido. Isso é um fator importante de motivação. Tenha expectativas e diga isso para ele. Não cobranças, mas diga: eu tenho expectativas em relação a você. Eu tenho expectativas de que você vai crescer na fé, que você vai conhecer muito a Cristo, que o Senhor vai trabalhar muito na sua vida e vai usar muito a sua vida no reino dele. Eu tenho expectativas de que você será uma pessoa muito usada por Deus. Diga isso. Isso é um fator de motivação. Aquele novo convertido vai sair do encontro e vai pensar assim: puxa, a pessoa acredita em mim. A pessoa acredita muito em mim. Isso vai fazer muito bem para a vida dela. É isso. No próximo episódio a gente continua. Eu espero que este episódio e estes temas tenham desafiado o seu coração. Até a próxima. Deus te abençoe.